A Irlanda bateu a Austrália no último final de semana e com isso encerraram-se os test matches de novembro. Vou falar um pouquinho dessa partida, um pouquinho do geral que foram esses jogos de novembro, também do rugby, da World Rugby e tudo mais, tá bom? Preparado? Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Martoni e vamos falar um pouquinho no geral no que aconteceu nesses test matches de novembro, que a gente teve algumas equipes que evoluíram muito. Destaco duas entre elas. A Argentina, que já chegou bem para novembro, depois de um bom Rugby Championship e comprovou isso, embora tivesse dois tropeços ali, mas absolutamente compreensíveis, contra a Irlanda em Dublin, depois contra a França lá em Paris, tá? Mas evoluiu bastante, foi uma equipe que impressionou na temporada. Depois a gente vai ver aqui no ranking também ela está bem classificada. E a própria Austrália, que apesar das derrotas últimas, mostrou serviço, mostrou qualidade, mostrou uma evolução imensa com o Joe Schmidt e talvez comece a encontrar um caminho, tá bom? Antes de mais nada, você sabe, né? Assina o canal, passa a ser assinante nosso aqui, aciona o sininho, assim sempre que tivermos novos vídeos você será comunicado, tá bom? E compartilhe os vídeos, põe tua opinião, põe teu ponto de vista. Também coloca qual assunto que você mais quer que eu fale e aí ao longo dos próximos vídeos a gente vai selecionando aí o pedido do pessoal, tá bom? Vamos fazer assim então, vamos ver o resultado do jogo Austrália e Irlanda, ou Irlanda e Austrália, segura aí. Você vê, o placar mostra o quanto que foi apertada a partida, que historicamente é, né? Tem muita rivalidade ao longo da história dessas duas potências do rugby mundial, dos gigantes mesmo, né? E por falar em gigante, me parece que a Austrália está encontrando um caminho. Não está sólido, ainda tem muita coisa para acertar, mas o pack de Force evoluiu muito agora em novembro, meu modo de ver. Conquistou posses e obtenções boas, manteve essas posses de bola, deu oportunidade para a sua linha jogar. A Austrália sempre teve e vai ter sempre linha criativa com jogadores extremamente habilidosos, revelou alguns talentos, dentre eles o Ali, um jogador excepcional, segundo centro, faz sem dúvida alguma brilhar muito aí no rugby australiano, visando a Copa do Mundo, mas basicamente no pack de força é que Joe Schmidt começa a dar uma cara para a equipe teve consistência, tinha problemas nos últimos anos ali na formação de Fixa, e também alguns erros de lateral, e mesmo depois no jogo aberto de Ruggs e Rolling Mons não ia bem, mas foi. O time começa a encaixar, e começando a encaixar as coisas vão fluir para a Austrália, não tenho a dúvida disso. Eu acredito que mais um ano a Austrália já entre num caminho melhor, tá? Perde muitos jogadores, ele ainda precisa rever a questão da lei da Medjito, porque isso inibe muitos bons jogadores que estão jogando em outros centros poderem atuar pela seleção australiana. Ela tem uma lei mais ou menos parecida com os neozelandeses. Quem não está lá dentro da Austrália, com exceções depois de 70 jogos, pelo Super Rugby, alguma coisa assim, pode jogar pelos Wallabies. Caso contrário, não. Exemplo foi o Will Skelton, que joga no La Rochelle, mas por conta de cumprir tudo isso, pode entrar em campo pelos Wallabies agora em novembro. Ou seja, ela precisa ajeitar isso, porque as coisas não estão andando bem nisso, na munição e dar mais profundidade ao seu elenco. A Irlanda venceu, mas não me convenceu nesse novembro, não. Eu gostei do Sam Prendergast de abertura, muito bom jogador, o jovem talentoso, ele tem um estilo parecido, ele tem um físico parecido com o Johnny Sexton, né? 1,90 m, espigado, ele é até meio desengonçado assim, né? Muito jovem, mas ao mesmo tempo ele joga parecido com o Ronald O'Gara. Quem conhece a história da Irlanda, o antecessor do Johnny Sexton foi o grande Ronald O'Gara, que hoje é treinador, inclusive bicampeão europeu com o La Rochelle, né? Muitas vezes cogitado por seleções aí. Se falou até em Gales no lugar do War Gatland, sei lá, talento para isso ele tem. Mas vamos lá. A Irlanda, o que eu achei que a Irlanda ficou foi na intensidade do jogo, que ela tem mais para oferecer, historicamente, e muito no lateral, que não foi bem. A ausência do Danchinha impactou terrivelmente no lateral da Irlanda. Ela não acertou ao longo de todo esse novembro, por isso que ela teve resultados complicados. Mesmo no jogo com a Austrália, poderia perfeitamente ter perdido, não foi bem novamente no lateral. Ao mesmo tempo, o talento dos seus jogadores resolveu as paradas, dependendo do nível do jogo. Foi contra a Argentina, quando ali ela poderia ter perdido. Perdeu para os All Blacks, mas principalmente com a Austrália. Poderia ter perdido perfeitamente, acabou achando o jogo,
porque tem talento, é uma equipe extremamente boa, mas enfim, daquela Irlanda que a gente sabe que pode oferecer, no meu ver, deixa um pouquinho a desejar. Bom, vamos falar um pouquinho do ranking do World Rugby, que, a meu ver, ele é muito fidedigno, ou seja, ele consegue retratar o momento de cada seleção e colocar ali em pontuação aquilo que cada uma fez durante toda a sua história, e paulatinamente as coisas vão mudando, né? O final da história ficou bem justo. Tá? Se você olha o ranking aí, você vê que cada seleção está na posição correta, especialmente a África do Sul, né? Que inevitavelmente teria que ser a número 1. Ela perdeu um período desse ano para a Irlanda, porque perdeu para a Irlanda no último minuto no jogo lá, tinha ganho um, perdeu outro, aquelas coisas todas, e aí nada a contestar. A Irlanda vinha de ser campeã do Six Nations, então com isso, né, acabou passando a África do Sul naquele momento, mas depois a África do Sul retomou no The Rugby Championship, quando se consagrou campeã, e depois agora nos test matches de novembro não deu margem para ninguém, passou o carro em cima de todo mundo. E a Irlanda também foi bem, os All Blacks foram bem, a França, a Argentina, a Escócia, chama atenção essas equipes. E eu projeto para o ano que vem, para terminar o ranking, algumas situações visando Six Nations, onde quem performou bem agora em novembro provavelmente esteja mais ali na ponta dos cascos para o Six Nations do ano que vem, falando de Europa. França e Escócia, a Irlanda também sempre brigando, é a Inglaterra, Itália e País de Gales mais abaixo. A Inglaterra não foi bem em novembro. No Rugby Championship a gente pode ter surpresa, porque os All Blacks deixaram dúvidas, deixaram margem de dúvidas. Inclusive, eu falei há pouco sobre a lei Medjito. O Scott Robertson, treinador dos All Blacks, tem suplicado para que a Federação Neozelandesa reveja a questão dos jogadores que jogam fora do país para não poderem servir a seleção dos All Blacks. Por um bom período isso funcionou muito, só pode jogar nos All Blacks quem joga dentro da Nova Zelândia, mas atualmente a África do Sul demonstra que, deixando os jogadores livres jogando no mundo inteiro, o jogador teoricamente está adquirindo um nível técnico superior a todo mundo, porque ela tem escolas distintas dos seus jogadores jogando ao redor do mundo. É uma questão para resolver lá na Nova Zelândia. Eu gosto da ideia de ter os melhores jogadores do teu país jogando dentro dos seus clubes. Eu acho que devia, inclusive em outros esportes, aqui no Brasil ser igual, mas enfim. Mas de verdade, a fórmula sul-africana agora está falando mais alto. Tem um detalhe, com a saída das franquias sul-africanas do Super Rugby lá atrás, o Super Rugby caiu muito. Então isso gera outro problema também, né? A questão do embate técnico dos neozelandeses com os sul-africanos ao longo do ano, coisa que não acontece mais. É esperar para ver. A Argentina melhorou, o Japão deixou a desejar, a Fiji se manteve ali, enfim. É um ranking legal que demonstra de fato quem foram as melhores seleções ao longo desse último ano. E no Rugby Championship, para completar, Austrália e Argentina podem surpreender Nova Zelândia e África do Sul no ano que vem. Vamos ver o que acontece. Bom, o Seven a Side começou a etapa de Dubai, né? E com uma surpresa inimaginável, a chegada à final pela primeira vez na história da Espanha, do Paul Plata, La Borja e Companhia Limitada. A Espanha nunca teve uma expressão tão grande assim no rugby, mas começa a se destacar. Já no 15, por 2 vezes era para estar na Copa do Mundo, repito, se classificou, mas acabou perdendo a vaga por escrever jogadores irregulares, uma besteiraiada danada, quase nem usaram os jogadores, enfim. Má gestão administrativa, mas dentro do campo já dava sinais de que estava melhorando, e no Seven agora comprovou isso ao chegar pela primeira vez na sua história numa final com detalhe, bateu por 2 vezes os All Blacks durante o circuito lá em Dubai, na fase de grupos e depois na semifinal. Choraram, comemoraram no vestiário, não é para menos, né? E aí que na final não deu mesmo, porque pegaram Fiji, quando acerta a mão, não tem ninguém no mundo que consiga jogar nem parecido com eles, e acabaram perdendo, embora tenham feito o primeiro tempo excelente. A Argentina também começou bem, mudando o elenco, jogadores novos, mas você vê claramente que é uma equipe de um potencial técnico imenso, chegou na terceira posição, batendo os All Blacks. Os All Blacks deixaram de novo mais dúvida aí no Seven, alguns jogadores um pouco abaixo do que normalmente a gente está acostumado a ver, especialmente no Seven, né? Mas assim, eu já projeto
primeira semana aí de circuito mundial de Seven, algumas seleções no masculino muito fortes. Fiji, Argentina, a própria África do Sul, os próprios All Blacks, enfim. Né? E vamos ver que Espanha que é essa. Se foi um final de semana histórico de sonhos ou se vai ser uma realidade. Eu até torço para que seja uma realidade. O Uruguai não foi mal, também não foi bem, mas é normal, mas já está no circuito mundial. Pelo lado feminino, Austrália e Nova Zelândia sempre dominam, né? Mas o destaque para mim foram as Iaras, que tiveram jogos e venceram jogos interessantes contra Japão, contra a Espanha, contra a China, chegando na 9ª colocação. É uma nova comissão técnica, o que parece que pode eventualmente a equipe compreender as mudanças que a comissão técnica propõe e a partir daí, quem sabe, brigar entre o 6º e o 8º lugar, que eu acredito ser possível para essa nova geração das Iaras, mesclada com umas ótimas veteranas. Enfim, eu gostei bastante do Brasil. Eu acho que o Brasil desse ano pode surpreender também em alguns momentos, especialmente pela vitória contra a China, que a China é uma das emergentes no feminino e o Brasil foi muito bem contra a própria China. Bom, pessoal, acho que é isso. Passamos rapidamente por tudo, né? Especialmente nessa fase de seleções e tudo mais. Agora, a partir dos próximos vídeos, eu começo a falar do Europeu de Rugby, que já começa nesse próximo final de semana e é sempre muito legal, tá bom? E assina o canal, aciona o sino, põe tua opinião, quem você acha que foi o destaque, se concorda com o ranking da World Rugby, compartilha com os amigos, enfim. Continuemos nossas conversas por aqui, tá sempre muito interessante, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.